Bom dia a todos. O Futebol Debate traz hoje a opinião de dois jornalistas sobre esse episódio Jorge Jesus. Temos primeiro um Mauro César agressivo, inclusive com um comentário tolo, falando que o pilhado não poderia pautar a sua atitude profissional. Você vai assistir o vídeo daqui a 20 segundos, não saia daí. E o pilhado, na verdade, está apenas argumentando que existem duas versões. Uma a que o Renato Maurício Prado apresentou, sem que haja gravação das declarações do Jorge Jesus naquele contexto, e outra a entrevista que o Jorge Jesus deu ao Bem Amigos. Então, devemos acreditar na versão do Renato Maurício Prado ou naquilo que ouvimos do próprio Jorge Jesus na entrevista da Globo? Assista ao vídeo, assista a opinião dos dois jornalistas e tire as suas próprias conclusões. Peço ainda que você se inscreva no canal Futebol Debate. Estamos começando agora no YouTube e precisamos do seu apoio. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Assista agora a treta, a briga do Mauro César com o pilhado. É claro que o assunto ontem à noite segue sendo hoje a entrevista do Jorge Jesus, hein? Depois de muita história, Renato Maurício Prado vazou declarações, e aí o Bem Amigos foi ao ar ontem. Eu já começo dando boa tarde pro Vampeta, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, e eu começo com a seguinte pergunta. Alguém quer se retratar sobre o que falaram do Jorge Jesus? Se retratar? Peraí, se retratar? Não, você não tá falando sério. Eu estou falando sério, não tô nem rindo. Mas eu se retratar do quê? Da antiética. Antiética de quem? Foi antiético o Jorge Jesus ontem na entrevista? Ele deu essa entrevista antes do que ele falou? Sim, Mauro, mas o que ele falou não foi uma entrevista pro Renato Maurício Prado. Você acha que eu perdi meu tempo vendo essa entrevista de ontem? Deveria. Eu não. Claro não, você não vai dizer o que eu devo fazer. Ué, você não vai pautar a minha atitude profissional. Eu não vou assistir uma entrevista vencida. Você viu o jogo do Racing? Entrevista vencida. Então você não pode opinar. Claro que eu posso opinar. Você também não pode opinar, então seria antiético ou não? Não tô dizendo que ele é antiético. Você tá colocando palavra na minha boca, cara. Eu tô dizendo pra você o seguinte, não vi a entrevista. Você vai deixar eu falar, você vai falar o tempo todo. Você não deixou eu falar. Não, você... Então vai. Fale à vontade. Sim. Vou dizer o seguinte, não vi a entrevista vencida. Pra mim, irrelevante o que ele falou antes. O que aconteceu foi depois. Tenho minhas opiniões. Sim. E pra mim, Jorge Jesus são águas passadas. Agora, você fala em retratação. Quem vai se retratar, Thiago? Ô, Mauro, retratar do quê? O Jorge Jesus não foi antiético. Ele não foi antiético como taxaram o cara o tempo inteiro. Pelo contrário, quando ele foi perguntado... Você estava no jantar na casa do Kleber Leite? Você estava? Não, você está. Então você está dizendo que o jornalista mentiu. Sim, não. Você está falando isso? É isso? Eu estou entendendo isso. Eu vou falar. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu não confio na palavra de alguém que diz o que o outro falou. A minha palavra, o dono sou eu. Então tá bom. Então você está dizendo que o Renato Maurício Prado mentiu. Eu acredito no Renato Maurício Prado. Você está tirando palavra da minha boca. Eu acho que um jornalista experiente como ele não iria inventar aquilo. Eu acredito no profissional. Um familiar do Jorge Jesus me falou que muito do que foi vazado não é verdade. E que muitas coisas foram tiradas de contexto. Muito não foi vazado, Sim. Mas o que não é verdade? Aí que tá. Porque o que vazou? Qual foi a situação que mais gerou crise? Foi a seguinte. Cara, ele quer voltar pro Flamengo e ele tem até o dia 20. E não foi assim que ele falou no Bem Amigos. Não foi assim que ele falou. Isso que criou um constrangimento absurdo. Como eu falei para você ontem, jornalismo não se faz só de versões oficiais. O que ele fala diante das câmeras é um cenário. O que ele fala no ambiente entre pessoas ali sem câmera ligada é totalmente diferente. Então eu não tenho condições de afirmar que o Renato Maurício Prado não traduziu a realidade. Profissionalmente, a obrigação dele é retratar o que aconteceu. Eu tenho, como jornalista, sem motivo nenhum para desconfiar dele, que acreditar no que ele relatou. Agora, por que o Jorge Jesus, então, não desmentiu isso? Esse é o ponto. No dia seguinte, ele poderia falar, olha, isso que um familiar, que você conversou com um familiar, disse a você, ele poderia ter feito. Olha, não foi isso que eu falei, eu disse num outro contexto, o jornalista não entendeu muito bem, retratou de uma outra forma, quero corrigir. Mas você disse ontem que ele tem um contrato lá com o Grupo Globo. Contrato de exclusividade. Então ele ligaria para o Grupo, olha,
olha, gente, eu vou ter que desmentir isso aqui, tá? Porque eu não dei uma entrevista, eu estava aqui conversando com as pessoas e o jornalista estava presente e colocou, e não foi isso que eu falei. Ok, para a Globo seria ótimo que ele desmentisse, porque ele estaria dizendo o seguinte: eu estou desmentindo o que foi publicado e o que eu realmente penso, vocês vão ver segunda-feira. O que eu acho da situação, eu acho o seguinte, respondendo a situação do Mauro, eu acho que o jornalista tá lá, apurou, vazou a informação. Só que eu acho que seria antiético se a declaração formal do Jorge Jesus, pública do Jorge Jesus, fosse essa: ó, eu quero treinar o Flamengo e eu tenho até o dia 20. Isso seria muito antiético, contanto que eu falei. Se ele falar isso na entrevista, eu vou ser o primeiro a falar, ó, desculpa por ter defendido. Eu só acho, o que eu não gosto hoje na internet, é quando as pessoas julgam antes da hora. Porque o Jorge Jesus, ele foi chamado de canalha, ele foi chamado de antiético. Aí essas pessoas têm que se retratar. É isso. Ele foi chamado de antiético. Não nós aqui. Aqui ninguém chamou de canalha ou coisa parecida. O Piperno chamou. E eu vou cobrar do Piperno. Aí você cobra do Piperno. Eu vou cobrar do Piperno. Que ele falou, canalha. É de antiético, de antiprofissional. Agora, gente, ele não foi isso que as pessoas estão falando numa entrevista. Ah, mas ele... O que eu acho, repetindo, o que o Mauro até falou, você está dizendo então que o Renato Maurício Prado mentiu. Eu não tenho como dizer que o Renato Maurício Prado mentiu. Mas o que me foi passado pelo familiar, que é muito próximo, e eu falei pro Mauro, é o seguinte: muitas coisas não eram verdade, isso quem tá falando, familiar. E outra, muitas foram tiradas de contexto. O que eu digo tirado de contexto? Ah, ele tá no jantar. Quero voltar pro Flamengo. Pô, meu sonho é voltar pro Flamengo, adoro o Flamengo. Voltar ao Flamengo. Pronto, ele falou isso. No fim da conversa... Jesus, o que você vai fazer da vida? Ah, eu vou decidir até o dia 20. Aí, isso que pode ser tirado de contexto, juntar uma com a outra, parece que ele está pressionando o Flamengo, parece que ele está pressionando o Paulo Souza, e eu não acho que foi o que aconteceu. Na entrevista, Vamp, você até estava conversando comigo, ele fala isso: eu quero um dia voltar ao Flamengo, mas daqui a 1, 2 anos, porque ele até falou, não seria ético da minha parte, essa parte eu vi, falar sobre isso. Então, é isso que eu não gosto, desse julgamento na internet, que o cara se tornou vilão, e é o que eu digo sempre. Alguns falam, pilhado, viúva do Jorge Jesus. O que eu falo é o seguinte: tentam transformar o Jorge Jesus em vilão. E pra torcida do Flamengo, esse cara nunca pode ser um vilão. Porque é o que eu falo, mas olha a forma como ele saiu do clube. Ok, ele errou nesse momento. Pra mim foi o grande erro dele, a forma como ele saiu do Flamengo. Errou feio. Agora, essa saída dele tem que ter mais peso do que tudo que ele conquistou no Flamengo? Não tem. Então, pra mim, é o que eu falo. Pro torcedor do Flamengo, ele tem que ser muito mais ídolo e herói do que vilão. E tem algumas pessoas que tentam fazer, não o Mauro, não tô falando do Mauro, tô falando geral, que às vezes tentam fazer o Jorge Jesus de vilão. E pra mim, pro torcedor do Flamengo, esse cara tem que ser ídolo. E não. E aí, conseguiu formar a sua opinião? Eu consegui formar a minha. O que nós temos? Primeiro, um Mauro César, que pegou uma antipatia brutal do Jorge Jesus. Ele só o critica o tempo todo. Ele afirma que Jorge Jesus talvez não pudesse fazer o trabalho que fez no Flamengo. Ora, com o elenco que o Flamengo tem, mesmo não sendo exatamente de 2019, por que Jorge Jesus não repetiria o sucesso retumbante daquele ano em que ganhou o Brasileiro e a Libertadores? Eu acredito que sim. Mas não é isso que está em pauta agora. O Pilhado colocou uma questão que eu acho essencial. Uma coisa é aquilo que você conversando entre amigos no jantar, mesmo que tenha um jornalista como tinha o Renato Maurício Prado, você falar, amo o Flamengo, gostaria de voltar para o Flamengo. E em outro momento da conversa você diz, eu tenho até o dia 20 para decidir a minha vida. Quer dizer, se for para eu voltar para o Flamengo agora, teria que ser até o dia 20. Depois eu vou cuidar da minha vida. Entre amigos, numa conversa informal, isso não é antiético. Você está comentando os prazos que você tem para definir a sua vida e dizendo qual o seu sonho. O seu sonho era voltar para o Flamengo. Qual o problema de alguém dizer isso entre amigos? Reparem que na entrevista à Globo, o Jorge Jesus foi comedido, foi ético, só comentou bem de leve, sim, tenho o sonho de um dia voltar ao Flamengo, sou apaixonado pelo clube, daqui a 1, 2 anos, quem sabe, em outro contexto, eu possa voltar para o Flamengo. Então o Pilhado tem razão. A internet hoje em dia muitas vezes julga as pessoas precipitadamente, dependendo de quem dá a declaração. Renato Maurício Prado é um jornalista famoso,
Ah, ele não mentiu. Talvez não tenha mentido, mas ele pode, sim, ter usado duas frases em contextos diferentes para criar o contexto bombástico que deu a ele o holofote midiático que ele perdeu desde que saiu da Rede Globo. Então, nessa discussão, nessa treta entre Mauro César e Pilhado, fico muito mais com a opinião do Pilhado, que inclusive ouviu do filho do Jorge Jesus, que ele está triste e preocupado porque usaram as falas dele totalmente fora de contexto. Isso é desonestidade intelectual. E por mim, sim, o fraquíssimo Paulo Souza seria demitido pela diretoria do Flamengo e Jorge Jesus contratado imediatamente. Essa é a minha opinião. Inscreva-se no canal Futebol Debate, temos uns 40, 50 vídeos já colocados sobre vários temas, clubes, grandes partidas, arbitragem, você vai gostar. Muito obrigado, um bom dia a todos.